4:7, prepare Israel para se encontrar com o Senhor teu Deus. É um tema que eu comentei com a pastora, é um dos temas que eu mais gosto de falar, que é sobre a volta de Cristo. Eu cheguei a dar seminários sobre escatologia, sobre a volta de Jesus, é um tema que eu amo muito, e particularmente que mais estão sumindo dos nossos púlpitos hoje, infelizmente. Muitos pregadores se preocupam em pregar muitos tipos de palavra, mas pouco se fala da volta de Jesus. É um tema muito sugestivo para essa noite. Apocalipse capítulo 1, versículo 3, está escrito assim: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo. Então, para que nós possamos entender esse tema que é tão difícil, eu peço a sua colaboração para que você possa entender aquilo que Deus vai continuar a falar com vocês. Esse versículo que nós lemos, ele reflete-nos um diálogo de Deus, do seu Filho Jesus, com o grande apóstolo João. Vocês sabem que o autor do Apocalipse, evangelista João, ele também foi o autor do Evangelho, em que ele narra falando de Jesus. Ele também foi o autor das 3 epístolas universais, e ele também é o autor do livro que foi o último a ser escrito para completar o cânon do Novo Testamento, que é Apocalipse. Apocalipse foi escrito 90 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. E Apocalipse com o livro de Ezequiel, eu tenho para mim como os 2 livros mais difíceis de serem pregados da Bíblia. Haja vista que você vai analisar que pouco se prega sobre Apocalipse e Ezequiel, a não ser que se pregue Ezequiel 37, que é um texto conhecido, mas fora isso, dificilmente nós vamos ouvir outro texto de Ezequiel que é mencionado. Por quê? Porque tanto Apocalipse como Ezequiel são 2 livros que reúnem as 3 linguagens em que a Bíblia pode ser interpretada. A Bíblia pode ser interpretada na linguagem figurativa, ou seja, existem textos que eles são escritos de uma forma figurada, mas também a Bíblia pode ser interpretada de uma forma alegórica, e a Bíblia também pode ser interpretada de uma forma literária, ou seja, existem capítulos que você pode interpretar da forma em que estão escritos. Apocalipse e Ezequiel são esses livros que reúnem essas 3 linguagens. E é muito complexo o livro de Apocalipse, porque, por exemplo, ele vai falar no capítulo 12 de um dragão que persegue uma mulher que está grávida. Essa mulher está vestida de sol, com seus pés em cima da lua. Apocalipse 13 vai falar de 2 bestas. Apocalipse 18 vai falar de 2 Babilônias, uma representada por uma meretriz sobre um animal, outra literalmente a Babilônia que vai ser reconstruída. É um livro totalmente complexo. Quando você lê o capítulo 6, que João vê que Jesus abre os 7 selos, ele começa a descrever que cada selo aberto traz um cavalo de uma cor, e o cavaleiro ele vai trazer um juízo sobre a terra. É um livro muito difícil, mas com a ajuda do Espírito Santo nós vamos conseguir falar para vocês com clareza, e vocês vão entender e absorver a palavra de Deus. Amém. João, quando vai escrever Apocalipse, ele está preso, isolado numa ilha chamada Patmos, e ele vai dizer que o motivo que levaram ele preso a Patmos é pelo testemunho do Evangelho. João, segundo a história, ele foi o único apóstolo que não provou da morte. No entanto, que ele morreu de velhice com aproximadamente 96 anos de idade. Quando ele estava preso, encarcerado nessa ilha, Jesus revela-se a ele e ele diz que ele foi arrebatado em espírito ao 3º céu. E Jesus começa a comunicar-se com João e a mostrar coisas que já se cumpriram e outras que ainda vão se cumprir. Dentro desse diálogo que Jesus faz com João, tem esse versículo 3, que Jesus fala: João, bem-aventurados são aqueles que leem, são aqueles que ouvem, mas também aqueles que guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. E é sobre isso que eu vim pregar para vocês, subordinado a esse tema: o tempo está próximo. Quando nós falamos de tempo na Bíblia, nós falamos de pelo menos 2 tipos de tempo. Existe um tempo chamado Cronos, que dá o sentido da palavra cronometrar. Esse tempo Cronos é o tempo nosso. Por exemplo, esse culto teve hora para começar, vai ter hora para terminar. Você tem hora para entrar no seu trabalho, você tem hora para sair do seu expediente.
porque nós estamos limitados, sujeitos ao tempo cronos. O nosso tempo, ele é dividido de 12 horas, de 24 horas, e o nosso tempo, ele é oriundo dentro da cultura romana, porque o tempo para os judeus era de 12 horas o dia, depois disso 4 vigílias de 3 horas, já para os romanos é diferente. O calendário deles, que é o nosso calendário, que nós viemos dos gregos ao calendário gregoriano, é dividido em 365 dias, 29 de fevereiro a cada 4 anos, o ano bissexto, e 24 horas do dia. Só que existe uma outra palavra para tempo que é chamada kairos. Essa palavra kairos, ela significa tempo oportuno. E esse tempo kairos não é o tempo a qual nós estamos sujeitos apenas. Esse tempo kairos refere-se ao tempo estabelecido por Deus. Deus nunca trabalhou no tempo cronos, que é o nosso tempo. Deus sempre trabalhou no tempo kairos, que é o tempo dele. Deus sempre se manifestou no tempo dele. É por isso que bem disse Salomão que há tempo para todas as coisas, porque Salomão, como homem, ele entende que a vida é assim: você nasce, você vive, um dia vai morrer, é o tempo cronos. Mas Deus não está limitado ao tempo cronos, porque o tempo de Deus é o kairos. Quando Jesus fala a João, pois o tempo está próximo, Jesus está dizendo: João, o meu tempo está chegando o tempo em que eu vou buscar os meus, está chegando o tempo em que eu vou arrebatar o meu povo, está chegando o tempo em que eu virei em glória para levar a minha igreja. Escreve João para que eles venham se preparar para esse grande dia. É por isso que Apocalipse foi escrito, para fortalecer a fé dos cristãos, para deixar a igreja alerta, atenta, que em breve Jesus vai voltar. Para você ter uma ideia como o assunto da volta de Cristo é tão importante, a Bíblia fala aproximadamente 400 vezes da primeira vinda de Cristo. Só que a Bíblia, ela vai falar mais de 1845 vezes a segunda volta de Cristo. E isso não é conversa de pregador, não é conversa de pastor. A volta de Cristo é algo que eu creio, porque a palavra diz, e ele mesmo falou. Não esqueçamos que em Atos capítulo 1, quando Jesus havia ressuscitado, ficou 40 dias na terra, Jesus levou os discípulos para o Monte das Oliveiras, e Jesus deu a eles as suas últimas palavras, dizendo o seguinte: eu vou voltar para o meu Pai, mas vocês fiquem em Jerusalém, porque lá vocês vão receber um outro Consolador, e Ele vai ajudar vocês. Mas fiquem tranquilos, eu estou voltando a meu Pai, mas um dia também eu volto para buscar vocês. O que poucas pessoas não sabem é o porquê Jesus se despediu deles no Monte das Oliveiras. Porque o Monte das Oliveiras, que é Getsemane, significa prensa do azeite. Porque para se obter o azeite era preciso triturar a azeitona, e quanto mais se triturava a azeitona, melhor azeite de qualidade saía. Ali estava representando que Cristo seria moído pelos nossos pecados, mas através da morte de Cristo, o Espírito Santo viria para a igreja, porque o Espírito é símbolo do azeite. Aquele Monte das Oliveiras, ele foi profetizado por Zacarias no capítulo 12, que um dia o Messias vai pisar naquele monte para defender a Israel contra o exército anticristo. É por isso que Jesus vai se despedir deles no Monte das Oliveiras, porque era algo profético. Foi naquele monte que ele voltou assunto ao Pai, mas vai ser naquele monte que um dia ele virá em glória para lutar por Israel na grande tribulação. Jesus deixou bem claro nos evangelhos que ele voltará. Se você ler Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 22, você vai ver que Jesus, ele deu aquilo que é chamado pelos evangelistas de sermão profético. E no sermão profético, Jesus fala dos acontecimentos que indicam a sua volta. Isso são chamados de sinais. E o que é sinal? Sinal é nada mais, nada menos uma indicação de algo que está chegando. Então, quando você lê Mateus 24, os discípulos perguntaram a Jesus sobre isso. Diga-nos, mestre, quais serão os sinais que antecedem a sua volta? Jesus falou para eles: é o seguinte, vocês vão ficar atentos, porque ouvireis rumores de guerra. Vocês também verão nações contra nações se levantando, reinos contra reinos, pais matando filhos, filhos matando pais. Mas é mister que isso vos aconteça, pois é nada mais, nada menos do que o princípio das dores. Observe que Jesus usou a expressão princípio das dores, porque essa expressão no grego literalmente significa dores pré-parto. Jesus usou a comparação de uma mulher que sente dores pré-parto como sinais que indicam a sua volta. Ou seja, quando a mulher começa a sentir muita dor, a bolsa se rompe, é sinal que ela vai gerar a criança que está dentro do ventre, vai nascer. Conforme a igreja passar por momentos de tribulação, de dificuldade,
dificuldade, de perseguição, é um sinal que Ele em breve voltará para nos buscar, para nos acordar. Para deixar mais claro ainda, Jesus usou 2 textos do Antigo Testamento para que os discípulos pudessem entender com mais facilidade. Jesus em Lucas diz assim: olheis para a mulher de Ló. E Jesus diz em Mateus acerca da história de Noé. Porque Jesus usou o texto de Noé e o texto de Ló para exemplificar o arrebatamento? Por 2 simples razões. Primeira delas, a sociedade em que eles viveram é muito parecida com a sociedade que nós vivemos no século 21. Leia Gênesis capítulo 7 a seguir na sua casa. Leia Gênesis capítulo 19 e você vai ver que a sociedade do tempo em que Ló viveu e a sociedade em que o tempo que Noé viveu são muito parecidas com o tempo que nós vivemos. Porque em Gênesis diz que os homens só pensavam em casar e dar-se casamento. Está escrito que Noé durante 120 anos junto com a sua família trabalhou na construção da arca. A arca era tão grande que ela tinha aproximadamente 135 metros de comprimento, cerca de 22 metros a 25 de altura e 17 a 20 de largura. O que é interessante é que dentro desta arca havia 3 compartimentos. Poderia haver 2, poderia haver 4, mas haviam 3, representando Pai, Filho e Espírito, porque quando um concorda, os outros 2 concordam, porque todos trabalham em uma concordância. Noé, segundo Pedro diz, foi o que mais pregou, foi o maior evangelista, que pregou por 120 anos. Alguns podem dizer, mas Noé não ganhou quase ninguém, porque só se salvou 8 pessoas: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Só que uma coisa que você vai observar é que, embora a sociedade não creu na mensagem de Noé, a sua família acreditou. Coisa boa é você poder olhar para a arca e ver a sua família salva. Às vezes nós nos preocupamos em ganhar os que estão de fora e perdemos os que estão de dentro da nossa casa. Mas aqui eu já quero profetizar nesta palavra: a tua casa vai ser salva, a tua família. Quem crê? Levanta a mão e dá. Porque o tempo de Noé parece conosco, porque as pessoas não temiam a Deus, as pessoas zombavam daquilo que ele dizia, achavam que ele estava ficando louco, que ele tinha problemas mentais, que ele era retrógrado, que ele era antiquado. Só que esse Noé que foi taxado como louco, um dia Deus falou: Noé, entra porque está chegando a hora. Ele entrou na arca, aproximadamente 4.000 pares de animais também entraram. O tempo se fecha. E sabe por que ninguém acreditou na mensagem de Noé? Porque antes do dilúvio nunca havia chovido na terra. Em Gênesis capítulo 6 está escrito que a terra, no seu solo vinha um vapor que regava ela, e de repente aparece um Senhor dizendo que haverá um dilúvio. Ninguém acreditou. É a mesma coisa do arrebatamento. Nunca aconteceu arrebatamento e a gente prega que vai acontecer, e tem pessoas que duvidam, que zombam, que dão risada achando que isso é loucura. Mas vai chegar o grande dia que ele vai vir, e quando chegar aquele dia, nós não estaremos mais aqui, nós estaremos com ele. Quem vai sumir? Vamos lá. Então Noé entrou dentro da arca. Observe que a misericórdia de Deus foi tão grande que quando Noé entrou, Deus não mandou Noé fazer tranca na porta. O que me chama a atenção é que a arca não havia tranca e a arca não havia remo. Por quê? Porque quem direcionaria a arca era Deus. Porque no projeto da sua vida, quem vai dar direção certa é Deus. Porque a arca não tinha tranca, porque só Ele tem a chave que abre e ninguém fecha. Quem está entendendo? O povo entrou na arca, pastora Isa, e está escrito que Deus esperou 7 dias para ver se alguém se arrependia e entrava, mas ninguém acreditou. Só que quando começou a chover por 40 dias e 40 noites sem parar, a Bíblia diz que Deus a trancou pelo lado de fora. Isso representa que a misericórdia de Deus, uma hora ela vai ter fim.
Deus vai dando oportunidade para as pessoas, Deus vai dando livramento para a sua família por causa da sua oração, mas vai chegar uma hora que a misericórdia de Deus ela vai acabar, porque assim como Deus trancou a porta do lado de fora, Deus estava querendo dizer para Noé: até hoje eu dei a oportunidade, já que não quiseram, ninguém mais vai poder entrar nela também. Não está escrito na Bíblia, mas é a mente de um pregador itinerante. Eu acredito que quando começou a chover, pessoas começaram a bater na porta da arca, vizinhos de Noé, amigos de Noé, batiam na porta gritando desesperados: Noé, abre a porta, você tinha razão, Noé, nós não cremos no que você disse, mas você tinha razão. É isso que vai acontecer naquele dia, quando Jesus arrebatar a igreja. O teu familiar que zombou da sua fé, o seu vizinho que zombava de você porque você vinha para a igreja, te chamava de doido, te chamava de louco, quando Jesus arrebatar e nós não estivermos mais nessa terra, eles vão reconhecer e vão lembrar que a igreja dizia que Jesus ia voltar. Eu creio que ele vai vir, meus irmãos. Eu não sei você, mas eu já estou sentindo ele aqui. Prepara-te, igreja, a trombeta vai ser socada, e quando tocar, é Jesus vindo para levar a igreja. Quem crê que vai subir, levanta a mão e adora quem crê. Eu estou sentindo Jesus. Porque Jesus usou o texto de Ló, porque a época de Ló era tão depravada que quando os anjos que foram em forma de homens foram arrancar a família de Ló, os homossexuais que estavam ali queriam atingi-los. Ló teve que protegê-los ao ponto de oferecer as suas filhas. Era uma sociedade depravada, era uma sociedade imoral como está nos nossos dias. Não se espante quando você vê a imoralidade na porta da sua casa ou dentro da sua casa. A imoralidade não está apenas no indivíduo que liga o som alto na porta da sua casa com músicas que fazem apologia a sexo e droga. A imoralidade não está apenas nas ruas, mas quando você liga a sua televisão e no horário nobre, aquela desgraça da Globo, toy novela, homem beijando homem, mulher beijando mulher, tentando colocar na nossa goela que isso é comum. Só que a Bíblia diz que Deus fez o homem macho e a mulher fêmea. Deus não se confunde. Quem quer confundir é o diabo, mas Deus não se confunde. É a imoralidade. É por isso que Jesus usou esses dois textos do Antigo Testamento para que eles pudessem entender melhor. E como que vai ser o arrebatamento, pregador? Vou te falar agora. Houve pessoas que tentaram prever o fim do mundo. Houve um pastor que previu o fim do mundo 7 de setembro de 1993. Ele falhou. Nostradamus foi conhecido porque havia dito que o mundo acabaria no dia 20 de agosto de 1999. Eu lembro-me que naquela época, ainda adolescente, nem sonhava em ser crente, eu via reportagens que diziam que até padres se mataram, tiraram a própria vida. Pessoas ficaram com medo da profecia de Nostradamus. Só que nós já estamos em quase 2019 e ele ainda não voltou. Por quê? Porque o próprio Jesus falou: não sabeis o dia e nem a hora em que haverá de vir o Filho do Homem. Jesus não deixou data, Jesus não deixou hora, Jesus não deixou dia. Eu não posso afirmar o que a Bíblia não afirma, eu não posso concretizar o que a Bíblia não concretiza. Sabe por que Jesus não disse o dia e a hora? Porque ele vai vir de surpresa. Jesus falou: o dia em que o Filho do Homem voltar vai ser semelhante a um ladrão que entra numa casa estando a janela aberta, rouba na madrugada e sai correndo. Assim vai ser o arrebatamento. Vai ser quando você menos esperar. Aí Paulo recebe a revelação disso e diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4:16 que ele, Jesus, virá sobre as nuvens, o arcanjo vai tocar a trombeta e o primeiro fenômeno vai acontecer, que são os mortos ressuscitando. Depois nós teremos um corpo transformado. O mesmo Paulo diz isso
em Coríntios, capítulo 15, 52, num abrir e fechar dos olhos ante a última trombeta. Quando Paulo fala abrir e fechar dos olhos, ele está falando de piscar. Você e eu piscamos aproximadamente cerca de 40 vezes em 20, 25 segundos. É uma rapidez de 1,7 milésimo. Paulo usa isso para dizer: quando Jesus voltar vai ser mais rápido do que quando você pisca. Paulo está falando da rapidez que isso vai acontecer. Aí Paulo continua dizendo, meus irmãos, que quando ele voltar vai ser no abrir e fechar dos olhos. E isso vai ser mais ou menos assim: se você estiver dentro da sua casa, minha irmã, preparando a janta, preparando ou então o almoço, e Jesus vier naquele exato momento, a comida vai queimar, o feijão vai queimar, mas a crente que estiver na beira do fogão vai desaparecer. Se você tiver, por exemplo, dirigindo o seu carro vai ficar desgovernado, seja onde estiver, porque o crente que estava atrás do volante desapareceu e foi se encontrar com Jesus. Se você estiver dentro de um avião e Jesus voltar naquele exato momento, você vai desaparecer dentro do avião. O pior é se o piloto e o copiloto for crente. O avião vai cair desgovernado. Imagine a loucura que vai ser nos hospitais, porque as crianças recém-nascidas serão também arrebatadas, porque a criança não tem o pecado da consciência. Vai acontecer outro fenômeno: mulheres que estarão grávidas, as crianças vão desaparecer do seu ventre, porque serão arrebatadas. Dentro das incubadoras dos hospitais, as crianças vão desaparecer. Aleluia! Ninguém vai conseguir ter uma sublime explicação para isso. Assim vai acontecer. Pais vão procurar os seus filhos na casa dos amigos, dos familiares, e não vão encontrar. Filhos vão procurar os seus pais, vão procurar o seu avô, a sua avó, e não vão encontrar. Quando isso acontecer, vai ser uma loucura. Aeroportos estarão totalmente parados, trânsitos em filas e filas e filas de congestionamento, dentro das delegacias, boletins de ocorrência, porque pais não encontram seus filhos há horas. Mas quando isso acontecer também, a mídia vai ter que falar, a mídia vai ter que publicar esse incidente. Por quê? Porque a notícia vai se esparramar no Facebook, no Instagram, no Twitter, nas redes sociais, na televisão. O assunto que vai estar em pauta é esse: milhares de pessoas sumiram e ninguém sabe o que aconteceu com elas, e só tem uma coisa em comum: todas elas eram crentes. Vou falar de novo para você entender da glória. Quem pode adorar? Quem pode levantar a mão? A mídia que gosta de falar mal de crente, a mídia que gosta de chamar pastor de ladrão, a mídia que gosta de perseguir a igreja, naquele dia vai ter que dar notícia. Naquele dia vai ter que dizer: os crentes desapareceram. Para onde foram? Vão procurar um responsável, vão procurar um pastor, uma igreja, e não vão achar. Sabe quem eles vão encontrar? Os desviados que ficaram. Vai ficar filhos de crentes que só vinham na igreja porque papai e mamãe obrigavam, mas nunca quiseram ser crente. Vai ficar o marido que ficava na dependência da oração da mulher, mas nunca quis ser crente. Vai ficar a mulher cujo marido era crente, mas nunca quis nada com Deus. E esses desviados vão dizer: a igreja não foi raptada por ET nem por disco voador, mas é Jesus que veio para arrebatar a igreja.
o professor de história, ateu, que crê na teoria de Charles Darwin, pode ver o macaco. Jesus volta naquele dia. O crente vai desaparecer na frente do professor, de toda a classe. Vai ser uma bagunça. Para você ter uma ideia como vai ser uma bagunça, lembra desse problema que deu da gasolina? Eu e minha esposa ficamos quase 2 horas de um ponto para abastecer. Com uma loucura, trânsito quando você ia, as pessoas correndo no supermercado para comprar suprimento, com medo de faltar comida. Vai ser exatamente o que vai acontecer. Só que vai ser pior. Só que quando a igreja está escrito que primeiro Paulo diz em 1 Coríntios 3 e também em 2 Coríntios 5 que nós iremos para o tribunal de Cristo. Segundo a Bíblia, haverá pelo menos 3 tipos de tribunais. O primeiro tribunal é para galardoar. A palavra galardão significa prêmio. É quando você vai receber a recompensa de todo o serviço prestado para Deus aqui na terra. Já abro um parênteses para te dizer uma coisa: não fique preocupado se alguém... Haverá um segundo julgamento de Mateus 25, que é o julgamento das nações, aonde Jesus vai julgar as nações que vão participar do milênio. E haverá o terceiro julgamento de Apocalipse 20, que é quando é chamado o trono branco, e Jesus vai julgar os ímpios. Só que esse julgamento é para condenação eterna. O primeiro julgamento para receber prêmio, o segundo julgamento para participar do milênio, e o terceiro julgamento para ser lançado no lago de enxofre, que é preparado para Satanás e seus demônios. Então vamos lá. Quando a igreja é raptada, segundo Paulo diz, nós vamos chegar naquilo que é chamado tribunal de Cristo. A palavra tribunal no grego é bema. E a expressão bema, ela dá a ideia de uma plataforma, de um pódio. Quando um atleta ganhava uma maratona nas Olimpíadas, havia os 3 principais lugares, o primeiro, o segundo e o terceiro. E cada um era recompensado de acordo com a posição que ganhou. O primeiro era uma coroa de ouro, o segundo de prata e o terceiro de bronze. O tribunal de Cristo vai ser assim: nós vamos ter que apresentar a Jesus as nossas obras, vamos ter que dar conta dos talentos, e preste atenção no que eu vou te falar. Dons não são dados, dons são emprestados, porque há uma diferença em dar e em emprestar. Emprestar você usa, mas não é teu, e você tem que dar conta para aquele que te emprestou. Agora, dar, você faz o que você quiser porque é teu. Jesus não deu dons à igreja, ele emprestou. Por quê? Leia Mateus 25. Jesus lançou a parábola dos talentos. Haviam 3 trabalhadores e cada um recebeu talentos para cuidar. Um recebeu 5, o segundo recebeu 2 e o terceiro recebeu 1. Quando o patrão voltou de da viagem, o que havia ganhado 5 talentos ganhou mais 5, o que havia ganhado 2 ganhou mais 2, o que havia ganhado 1 enterrou. Ali representa o tribunal de Cristo. Jesus vai chegar para mim e para você e vai perguntar: apresenta diante de mim as tuas obras. O que é que você fez para mim enquanto você esteve vivo? Como que você gastou o seu tempo que eu dei para você? Apresenta diante de mim o que é que você fez na minha casa. Será que tem alguma coisa boa que você fez, meu filho? Outra. O tribunal de Cristo, ele vai requerer os dons. Porque se você tem um dom de pregar, não é teu, não é para você receber fama, aplausos, não. O dom de pregar é para que a igreja seja edificada e para que almas aceitem a Cristo como Salvador. Se você tem o dom de louvar, não é para se aparecer porque canta muito, oh meu Deus, não, mas é para exaltar a Ele, porque para quem não sabe, o louvor também é uma forma de pregar, só que é uma forma através de uma melodia, mas não deixa de ser uma mensagem anunciada. É por isso que quem canta tem que prestar atenção naquilo que canta. Jesus vai requerer a cada talento que Ele confiou em nossas mãos. E outro sim, o tribunal de Cristo também, meus irmãos, ele serve também para avaliar a intenção do coração do homem. Como assim? Existem pessoas
que executam uma determinada função na igreja, mas Deus conhece a intenção do coração dela. Deus sabe o porquê Ele está fazendo, se faz por amor, se faz por vaidade ou se faz por dinheiro. Jesus vai analisar a intenção com que as pessoas fizeram. Jesus vai analisar a intenção de algumas pessoas. Pregou por quê? Porque queria fama, sucesso, dinheiro, ou porque realmente amava fazer minha obra? Cantou por quê? Fez CD para quê? Abriu igreja para quê? Ele vai avaliar a intenção de cada um de nós. Paulo chega a comparar o seguinte: haverá obras que serão comparadas como a palha, como o feno, como o ferro, como a... Tudo isso vai ser provado pelo fogo. E Paulo diz que as obras que são como palha, porque a palha não tem resistência ao fogo. Ou seja, existem pessoas que vão entrar no céu, mas só pela graça, porque não vai ter nenhuma obra aprovada por Jesus. Por isso, meu irmão, antes de você fazer como alguns crentes fazem, volta logo Jesus, pede para Jesus te dar graça para você ganhar alma enquanto Ele não voltou. Acontecer depois, quando recebermos o galardão, nós vamos ceiar com Cristo na ceia universal. Estará todos os crentes reunidos. Uma pergunta que se fazem com frequência em seminários escatológicos é a seguinte: quando uma pessoa morre, ela tem a consciência do que ela fez em vida? Segundo a Bíblia, sim. Lucas 16, digo chamado Lázaro. Lázaro comia da migalha que caía da mesa do rico. Os quente, para que estará do nosso lado o Pedro, estará o Paulo, estará o André, estará o Adão. Jesus vai servir a cada um de nós. Aleluia! Porque Ele disse assim, que aquele que vencer, dar-lhe-ei do maná escondido. E para outra igreja, dar-lhe-ei do fruto da árvore da vida. Por quê? Porque no Império Romano havia um imperador que era adorado como Deus. Se você for na China, você vai ver que o imperador, ele exige que na casa de cada chinês tenha uma foto com a imagem dele. É a mesma atitude que os imperadores romanos faziam. Queriam retrato deles em escultura na casa das pessoas, queriam ser adorados como se fossem um semideus. O anticristo, ele vem sentado num cavalo branco, porque branco representa a paz, e ele vai trazer uma falsa paz. Esse cavaleiro sentado num cavalo branco também é apresentado em Apocalipse 13. João diz que viu uma besta que subiu do mar. O mar significa povos. De leopardo, pés de urso, boca de leão, tem 7 cabeças, 10 chifres e 10 diademas. Essa besta é o anticristo. Porque ele tem essa figura louca que eu descrevi? Porque esses animais que João descreve são os mesmos animais que Daniel também viu na sua visão no capítulo 7. E cada animal que Daniel viu representou o governo de um imperador no mundo antigo. O leopardo para o anticristo, e o anticristo ele vai governar sobre os países e vai ser também ajudado por outra besta. Apocalipse 13:11. Essa besta é chamada de falso profeta. Ela tem aparência como de cordeiro, tem 2 chifres e fará sinais. Está escrito que essa besta fará fogo cair do céu, e muitos serão enganados pelos sinais do falso profeta. Deixa eu abrir um parêntese para te dizer algo: nunca corra atrás de milagres, sempre corra atrás da palavra. Porque quando você corre atrás da palavra, a palavra ela tem tudo o que você precisa. Sabe por que tem gente sendo enganada por essas igrejolas? Porque vão na igreja só por milagre. O diabo também engana, meu santo. O diabo também consegue enganar. Agora a palavra não, a palavra é verdadeira. Quem está entendendo, levanta a mão. Eu sinto quem sente Jesus. Eu vou na igreja porque eu preciso de milagre. Não, eu vou na igreja porque eu preciso da palavra. E Jesus falou: quem busca primeiro o meu reino e a sua justiça, todas estas coisas eu acrescento. Sabe o que Jesus está dizendo? Busque a minha palavra.
desce daí. Tu dizia que era rei, não salva nem a ti mesmo. Aí o ladrão do lado esquerdo disse: tu é rei, salva a mim, o meu colega, e desce daqui. Jesus não falou nada, sabe por quê? Porque não é na hora de milagre. Você tem que entender que Jesus faz, mas faz quando Ele quer. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Deixa Ele te usar. Vai atrás da palavra, pega a palavra, vai atrás da palavra, e Jesus faz o resto, e Jesus vai. Não saia da tua igreja. Se a tua igreja prega a palavra, não vai na igreja do vizinho, porque você viu lá na televisão que todo dia um é curado. Fique com a palavra, priorize a palavra. O anticristo vai ser apoiado pelo falso profeta, e o falso profeta vai enganar. Este falso profeta, para você ter uma ideia como ele vai enganar as pessoas, ele vai ser ferido por uma chaga mortal e vai morrer. Só que ele vai ressuscitar, ele vai ser curado, perdão. Ele vai ter uma doença grave, incurável, vai ser curado. Tudo isso para enganar as nações. Os países vão acreditar: ele é o homem que vai solucionar os problemas. Haverá uma moeda mundial, tudo vai ser controlado pelo computador, e vai ter um carinho de sinceridade, porque só se apavorou quem não lê a Bíblia direito. Porque a marca da besta, primeiro que está escrito que é sobre. Quando tudo parecer perfeito, porque o anticristo, ele inicia primeiro com paz, porque você já viu o diabo aparecer para alguém com chifre, fedendo a enxofre? Claro que não. O diabo, para enganar uma pessoa, ele vende sapatinho de algodão, pois o Paulo alertou a igreja de Corinto dizendo: cuidado, porque Satanás pode se transfigurar num anjo de luz. Então tenha olhos espirituais abertos, porque nem morreram. Quem são aquelas multidões? Deixa eu explicar algo. Quando uma pessoa hoje que é crente em Jesus morre, a sua alma vai para aquilo que chamamos de paraíso. Jesus falou para o ladrão da cruz chamado Demas: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aonde fica o paraíso, pregador? Abaixo do trono de Deus. Então está o trono de Deus, abaixo do trono de Deus está descansando a alma dos santos. Oh glória! É por isso que quando o anjo, quem são eles? O anjo diz: são aqueles que vieram da grande tribulação. Porque folhas de palmeiras é símbolo de vitória. A coroa só recebe quem for arrebatado, porque ela é honra. O que acontece? A pessoa que não subir, se ela quiser ser salva no período tribulacional, ela vai ter que dar a sua própria vida. Vai ser uma perseguição. Só que aí é o X da questão. Porque se Jesus te arrebatar, você não vai ser pressionado, você não vai receber tortura. Agora quem ficar não. O anticristo vai enviar seu exército e vai obrigar. Aceita a marca da besta ou não. Por que ele vai obrigar? Primeiro, ninguém vai poder comprar ou vender se não tiver a marca da besta. Segundo, assim como todo gado é marcado, porque a marca no gado representa que ele tem um dono, quem recebe a marca da besta significa que a sua alma já está literalmente predestinada para o inferno. Então, se o indivíduo quiser ser salvo, não vai poder aceitar a marca da besta e vai ter que morrer. Então vai ser mais ou menos assim a cena. Eles vão torturar o seu filho, vão torturar o pai, vão torturar alguém para ver se a pessoa cede, aceita a marca da besta. Irmãos, vai ser horrível. Horrível. A pessoa vai ter que dar a própria vida para ser salva. Enquanto isso acontecer, nós estaremos na eternidade cantando. Quem crê nisso, levanta a mão. Porque não dá para entrar em detalhes. Depois que houve os 7 selos, virá as 7 trombetas. E você vai observar o seguinte, que a cada juízo que é derramado na terra, a situação piora. Porque no 6º selo há um terremoto e parte das estrelas caem,
e o sol fica por um tempo preto como um saco de silício. Os montes são abalados e as pessoas vão correr e vão gritar. Quem vai poder fugir da ira do Cordeiro? Aí no 7º selo, João viu 7 anjos e cada anjo tem uma trombeta. Trombeta fala de anúncio. O primeiro anjo tocou a trombeta. Saraiva misturada com fogo cairá na terça parte das árvores. Isso fala da Amazônia, querido, conhecido como o pulmão do mundo. A terra que Deus criou com tanto amor, ela vai começar a ser destruída aos poucos. A segunda trombeta, quando é tocada, João diz que ele viu algo como um monte fumegando caindo na terça parte dos mares. Isso fala literalmente de um meteoro. E vai matar a terça parte da vida marinha, de todos os animais marinhos, terça parte, e também dos navios, embarcações que estiverem serão destruídos. Um exemplo fácil, o Porto de Santos e tantos outros portos que controlam as rotas comerciais dos principais países do mundo. Aí na terceira trombeta, quando foi tocada, uma estrela chamada Absinto caiu na terça parte das águas potáveis e ficou amarga, terça parte. Na quarta trombeta, terça parte do sol, da lua e das estrelas serão danificados. Você sabe que a lua não tem brilho próprio, ela é reflexo do sol. Sendo o sol atingido e a lua também as estrelas, a noite ficará mais escura e o dia não poderá clarear como nos dias atuais. Na quinta trombeta, João fala que ele viu um demônio sair do inferno, porque Judas e Pedro diz que há no abismo, um lugar mais fundo no inferno, que há demônios que estão amarrados, de tão terríveis que são, Deus os amarrou para que eles não atuassem no mundo espiritual. Só que nesse tempo eles vão ser liberados e vão ser comandados por um demônio chamado Abaddon e Apoleon, Apocalipse 9, que significa doença e destruição. Esses demônios têm a picada como de escorpião, rosto de homem, cabelo de mulher, asas de gafanhoto, e estão como cavalos prontos para uma guerra. Está escrito que a morte fugirá durante 5 meses. As pessoas vão tentar tirar a própria vida e não vão ter êxito. Imagine um indivíduo se jogando de um prédio de 50 andares e não morrer. Um camarada deu um tiro na cabeça e não morrer. Um indivíduo tentar acabar com a própria vida, de tanta agonia que vai ser e não vai morrer. É o castigo de Deus. Na sexta trombeta, João vai dizer ainda, meus irmãos, que ele viu 4 demônios saindo debaixo do rio Eufrates e liderando 200 milhões de demônios para atormentar os homens. Na sétima trombeta, os anciãos de dia, os 24 anciãos, lançarão suas coroas ao chão e cantarão um cântico de honra ao Cordeiro, porque ele é digno. Depois que as trombetas forem tocadas, Apocalipse capítulo 15, 16, haverá o derramamento das 7 taças, conhecida também como 7 flagelos da ira de Deus. Está escrito que a primeira taça vai ser derramada sobre os adoradores da besta, que vão ser infectados com chagas, com doenças. Depois, a segunda taça vai atingir todo o oceano, toda a água salgada vai ser transformada em sangue, e toda a vida marinha vai ser morta, destruída. A terceira taça cairá sobre as águas potáveis que foram transformadas em sangue. Não haverá água para as pessoas beber. A quarta taça, Deus vai aquecer o sol de uma forma tão grande que alguns estudiosos creem que a pele das pessoas vão queimar, os olhos saltarão de órbitas, por uma razão. Apocalipse 7, João falou: e os 4 anjos impediam que os ventos soprassem na terra. Como Deus não vai permitir que haja vento na terra e o sol vai aquecer, as pessoas vão ser abrasadas pelo sol escaldante. Nos Estados Unidos já estão colocando subterraneamente e estão cobrando milhões e milhões, porque eles creem na profecia de Apocalipse capítulo 9, e quem tiver dinheiro vai se esconder nesses lugares com refrigérios que haverá nessas partes baixas da terra, porque eles creem nesse dia que o sol vai aquecer de uma forma muito grande. Apocalipse capítulo 15 e 16 continua dizendo que na quinta taça o reino do anticristo vai ser abalado, e ele vai murmurar contra Deus, e os homens não se arrependeram dos seus pecados. Na sexta taça, o rio Eufrates vai se secar, porque esse rio protege Israel contra os inimigos. Este rio se seca porque vai dar uma entrada para que o exército do anticristo invada a Palestina. E João diz: e eu vi
3 espíritos como rã, saindo da boca do diabo, que é o dragão, do falso profeta e do anticristo, porque com esse espírito semelhante a rã, fizeram sinais e enganaram as pessoas. Na 7ª taça, haverá um terremoto que nunca houve registro dele na história. João diz que os reinos serão destruídos, pontes, construções feitas pelos homens serão destruídas. E quando essa 7ª taça for derramada, vai acabar o período de 7 anos tribulacional. Então o anticristo vai convencer as nações, e Israel é culpado de todas essas desgraças. O anticristo vai tentar destruir Israel. E vem Apocalipse 19, quando diz a Bíblia que Jesus, aleluia, estará sentado num cavalo branco. Está escrito que ele vem com uma coroa com muitos diademas. Eu não estou falando daquele Jesus pendurado na cruz, todo machucado, não. Eu estou falando num Jesus em glória. Ele vai estar com vestido como de sacerdote e escrito fiel e verdadeiro. E João diz que na retaguarda dele estará a igreja glorificada com vestes de justiça. Porque quando Jesus veio a primeira vez a Jerusalém, ele entrou sentado num jumentinho, mas quando ele voltar, ele estará sentado num cavalo branco. Quando ele veio pela primeira vez em Jerusalém, ele se assentou numa cadeira como réu, mas quando ele voltar, estará sentado no trono branco como justo juiz. Quando ele veio pela primeira vez, colocaram nele uma coroa de espinho, mas quando ele voltar em glória, ele estará com uma coroa com diademas. Quando ele veio pela primeira vez, ele foi açoitado com vara, mas quando ele voltar, ele estará com a vara para reger as nações. Quando ele veio pela primeira vez, ele veio para ser desprezado, mas quando ele voltar a segunda vez, ele voltará para ser reconhecido como rei. Quando ele veio a primeira vez, ele veio como um cordeiro que tira o pecado do mundo, mas quando ele voltar, ele virá como um leão. Quem pode adorar o leão da tribo de Judá? Quem pode erguer a tua mão e prestar adoração para Jeová? Só quem sente a presença dele adore. Eu vou deixar você adorar. Ele vai vir para reinar durante 1000 anos. E Paulo dizia, naquele dia, todos os joelhos dos que estão no céu, todos os joelhos dos que estão na terra e dos que estão debaixo da terra vão dobrar perante ele e vão reconhecer: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor. Se a igreja entende isso, então adore ele, porque ele é digno de ser. Recebe. Se essa palavra que eu estou pregando é de Deus, recebe o que eu estou recebendo agora. Recebe, ele vai vir em glória, ele vai vir em glória. Ele vai vir. Prepare Israel para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara, meu irmão. Enche-se nesta noite do Espírito. Seja que nem as prudentes, que a tua lamparina tenha azeite de sobra. Se você faz parte das prudentes, receba mais azeite. O noivo virá. Eu finalizo agora. Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras, vai abrir um vale. Nesse vale haverá uma guerra nuclear entre o anticristo, seu exército, contra Jesus, Israel e a igreja. A igreja vai querer lutar por Jesus, Jesus vai lutar na frente da igreja. Paulo diz em 2 Tessalonicenses que no soprar da sua boca vai sair uma espada, e essa espada atinge o anticristo e o falso profeta, e todos aqueles que aceitaram a marca da besta e apoiaram o seu governo.
haverá tanta carnificina que as aves do céu vão se alimentar dos corpos dos cadáveres que ficaram naquele lugar. Quando Jesus vencer, Zacarias profetizou que haverá um milênio, como Isaías 11. O milênio é literalmente 1000 anos. Jesus reina para mostrar que Ele é rei, que Ele é justo juiz. Durante 1000 anos a vida do homem vai ser prolongada, podendo chegar ao tempo dos patriarcas, 400 anos, 500 anos, ou por que não 960 anos, como Metusalém. Isaías profetizou também que naquele dia, tanto o urso, o leão, como o leopardo pastarão junto, porque o pecado afetou a esfera do reino animal. Por isso que os animais são carnívoros hoje, a gente não consegue conviver com eles, porque o pecado entrou. Mas naquele período dos 1000 anos, não, tudo será perfeito, porque é Cristo quem estará reinando. Aleluia. Depois dos 1000 anos, eu finalizo, haverá o juízo final. No juízo final é onde Deus vai julgar todas as pessoas. Está escrito no Apocalipse 20 que os mortos, desde o princípio, desde o tempo de Adão, vão ressuscitar e vão estar de frente do trono branco. Infelizmente, estará naquele dia os nossos familiares, colegas de trabalho, amigos, vizinhos, por mais bons que sejam, mas por não terem credibilidade, não a nós, mas a palavra, infelizmente estarão diante do trono branco. Está escrito que os nomes que não foram achados no livro da vida serão lançados no lago de enxofre, preparado para Satanás e seus demônios. Quando Jesus julgar a todos, João termina com a palavra de esperança, Apocalipse 21, e eu te peço que se põe de pé e eu termino agora. Aleluia. Glória. Você pode adorar. Rever os seus conselhos. Eu quero ver você pular numa palavra dessa. Pular quando prega, Deus vai te exaltar, é fácil. Pular quando prega, Ele vai abrir a porta. Eu quero ver você pular nessa palavra. Eu finalizo esse sermão fazendo a pergunta: tem alguém que quer reconciliar a Jesus ou entregar sua vida a Ele? Pode continuar espírito dele. Glória a Deus! Pode adorar porque Ele está na casa. A igreja que vai subir é cheia do Espírito. Suas mãos se tiver, vem aqui à frente, tem uma aula.